Cordiais saudações, bem-vindos. Estamos mais uma terça-feira, 3 de fevereiro de 2026, na véspera da comemoração de mais um ano desde o início da luta armada, 4 de fevereiro de 1961. Mas hoje vamos falar de tudo que o país foi construindo desde que começou a lutar pela sua liberdade. E estaremos hoje, então, conforme já foi dito no telejornal, com o Dr. Derivaldo Teixeira, que é diretor-geral da Unidade de Gestão da Dívida Pública, organismo que é tutelado pelo Ministério das Finanças. Na sua formação, tem uma licenciatura em Contabilidade e Administração pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. Isto foi feito entre 2007 e 2011. Na sua experiência profissional, foi diretor-geral da Unidade de Gestão, ou seja, é o diretor-geral da Unidade de Gestão da Dívida Pública desde março de 2021, administrador da Bolsa de Dívida de Valores de dezembro de 2017 a março de 2021, coordenador da Bolsa da Dívida e Valores de agosto de 2015 a dezembro de 2017, técnico da Comissão de Mercado de Capitais, portanto, entre 2013 e 2015, tendo ainda outras referências profissionais, como ter presença num fórum de mercado de capitais, a abertura do capital, o caminho para a IPO, ainda esteve no 5º encontro anual de quadro da CMC, mercado secundário da dívida pública, State of the Art, em fevereiro de 2017, semana académica do Instituto Superior Lusíada de Benguela sobre mercado de valores mobiliários e também no programa de formação Inside an Exchange, London Stock Exchange, em 2013 e de novembro a dezembro de 2013. Portanto, este é o especialista, é o diretor que estará connosco hoje. Muito boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, obrigado João Pinto, obrigado telespectadores pela oportunidade de estar aqui e poder partilhar um bocadinho daquilo que é a nossa visão e conhecimento sobre o mercado de dívida pública. Uhum. O que normalmente, isto para criar aqui ambiente, que normalmente as pessoas dizem, mas nunca há explicações, nunca saem para falar ao público, mas está aqui uma realidade completamente diferente. Sim, esse é o objetivo a nível do Ministério, a nível da Unidade de Gestão da Dívida. Nós começamos desde o ano passado a fazer aqui um trabalho de preparação e de aproximação mais com o público, com os stakeholders, as pessoas que nos acompanham de uma maneira geral. O objetivo é trazer mais transparência para os números associados ao endividamento público, permitindo que as pessoas tratem por tu a dívida, né? E que desapareça um bocadinho essa percepção de risco exacerbado. No fundo, existem situações de risco, mas que podem ser mitigadas. E o nosso objetivo, enquanto Unidade de Gestão da Dívida, é mesmo trabalhar para gerir e mitigar essas fontes de risco. Então, pode ser a busca do conceito, né, do que é de facto esta unidade. Sim. De Gestão da Dívida. A Unidade de Gestão da Dívida é um instituto público cujo objetivo cujo objetivo máximo é gerir a dívida do país. E também, no âmbito da gestão da dívida, é assegurar que sempre que os recursos ordinários não sejam suficientes, se consigam buscar fontes que permitam assegurar estes recursos. E isso pode ser visto em duas óticas. Pode ser visto numa ótica de assegurar recursos que não vão mesmo existir, que no fundo é a cobertura do déficit, ou seja, se o Estado quer fazer uma despesa, por exemplo, de 100 e só tem previsão de receita, por exemplo, 50, é nosso trabalho assegurar a cobertura dos outros 50. Tem também outra perspectiva que é a antecipação de receita. Sabemos que as receitas ordinárias dos impostos não são previsíveis. Tem um comportamento de entrada paulatino. E o nosso objetivo também, enquanto Unidade de Gestão da Dívida, é assegurar que se antecipe essa receita para quando ela estiver disponível, poder-se fazer aqui a cobertura de gaps temporários de liquidez. Trocando em miúdos, é encontrar uma maneira mais simples de o país não ficar como se estivesse na bancarrota. Exatamente. É permitir que trazer normalidade na execução orçamental.
digamos assim. Sendo assim, nós estamos a viver um contexto financeiro que pode ser considerado desafiante, né? Neste contexto, como é que de facto se encaram os grandes desafios? Eu começaria por dizer que a dívida pública de Angola está a seguir uma trajetória de normalização. Nós fizemos a apresentação da estratégia de endividamento na semana passada e um dos elementos que nós destacamos foi exatamente isso. Nós fizemos uma comparação, por coincidência, 2020, se nós compararmos 2020 e 2025, o estoque da dívida é igual, só ronda os 66 mil milhões de dólares. Mas se olharmos para o perfil das componentes da dívida, nós conseguimos notar que um momento é mais arriscado do que outro. Por exemplo, vou começar a destacar, por exemplo, 2020. Um dos elementos que nós podemos ali apontar é, por exemplo, o nível de concentração de dívida que tínhamos, por exemplo, com a China. Representava cerca de 34%. Depois, logo a seguir, nós tínhamos o endividamento interno, 28%, e logo a seguir vinham os eurobonds. Se olharmos para o corte de 2025, a dívida mais concentrada, digamos assim, 28%, continua a ser o mercado doméstico. Logo a seguir vem as eurobonds, o mercado externo, e depois, em terceiro lugar, com 19%, vem a dívida com a China. Nós conseguimos ver aqui uma redução. Se olharmos para a componente do mercado interno, também tem uma mudança. Em 2020, nós tínhamos muita exposição à dívida em moeda forte. Por exemplo, nós tínhamos os títulos indexados, que representavam cerca de 27%. Nós tínhamos os títulos em moeda forte, em dólares, que representavam 18%. Juntos, ficava mais ou menos, a exposição total eram 47%. Quando olhamos para 2025, a exposição total é de 27%. Por que é que isso é importante? Por exemplo, em alguns períodos, sobretudo quando há desvalorização, se a dívida doméstica estiver muito exposta ao risco cambial, o que acontece é que a dívida explode. Nós tivemos um fenómeno que aconteceu em 2023, nós tivemos uma desvalorização de cerca de 40% da nossa moeda e por a dívida já não estar tão exposta à moeda forte, não tivemos esse choque. Isso demonstra resiliência no portfólio da dívida, o que é fundamental para nós promovermos depois a estabilidade dos indicadores macroeconómicos, seja a nível do câmbio, seja a nível da taxa de juros. Mas é possível desconstruir os valores percentuais em valores reais, quanto é que se deve de facto a interna, a China e os eurobonds? Sim, a nível dos eurobonds, a nível da dívida interna, nós devemos cerca de 18,40 mil milhões de dólares. E no mercado externo, 47,4 mil milhões de dólares. Os eurobonds, de uma maneira geral, eles juntos representam mais ou menos 9 mil milhões de dólares, não é? Mas o povo, os cidadãos, eles dizem, mas o Estado já tem essa dívida tão grande, mas continua a recorrer a mercados externos, por exemplo, para a concepção de políticas. Sim, o endividamento, ele tem e ainda bem que nos coloca essa questão, para podermos pôr em perspectiva. Nós temos várias vertentes. Temos uma vertente que, por exemplo, para a cobertura do déficit propriamente dito, que é o Estado ir buscar recursos para a tesouraria. E temos uma componente que é, por exemplo, para assegurar a implementação de projetos. Uma boa parte dos projetos que estão financiados, do ponto de vista de investimento público, são financiados com recurso a financiamentos externos. O que nós temos estado a colocar do ponto de vista de estratégia é assegurar um financiamento com termos concessionais e semi-concessionais, que no nosso contexto interno ainda não é possível. Ou seja, do ponto de vista de concessionalidade, nós estamos a falar de maturidades longas, por exemplo, um período para reembolso entre 15 a 20 anos. Outro elemento também importante tem a ver com as taxas de juros, é assegurar que tenhamos um financiamento com taxas de juros bonificadas, podem estar entre 2% a 3%, né? sobre a margem SOFR ou LIBOR, né? Agora é SOFR, né?
Então, isto faz com que nós tenhamos empréstimos com taxas mais baixas. E, ao serem de maturidades mais longas, permite que o Estado consiga implementar os projetos e, com os projetos implementados, gerar depois condições para gerar mais receitas. Por exemplo, se nós colocamos uma estrada que liga duas províncias e que essa estrada começa a promover o comércio entre as províncias, permitir que os produtos saiam para o campo, para os grandes centros da cidade, os centros de consumo, isso pode gerar depois receitas. Então, com as receitas reforçadas e o período mais alargado para reembolso, permite-nos efetivamente criar condições para a estabilização. Não é? Esta é uma temática que é muito própria e ela deve ser abordada com rigor, daí também algumas questões específicas que estejam aqui colocadas, não é? Eu tenho aqui a busca da minha cábula. Sim. Sendo importante sabermos então os principais objetivos estratégicos da própria unidade em si, e isso se tem alguma articulação com as questões fiscais do governo. Efetivamente tem. Nós podemos dizer que o endividamento ele não é o fim em si mesmo, né? Ele acaba por ser uma consequência de um conjunto de políticas que vão sendo desenvolvidas, né? E pode funcionar como um barómetro. Por exemplo, um dos elementos que podemos destacar é, por exemplo, o rácio de endividamento, do rácio dívida-PIB. A lei da sustentabilidade aponta que o rácio dívida-PIB tem que estar abaixo de 60%. Nós conseguimos, por exemplo, no final desse ano, fechar o ano com rácio a nível dos 50,5%. Está no orçamento também, não é? Exatamente. E esse é um fator indicativo. A partir do momento que o endividamento começa a ultrapassar esses limites, acaba por sinalizar a necessidade de se calibrar a política. Do ponto de vista da estratégia, o que nós temos estado a implementar, a nossa estratégia tem 4 pilares, né? Um que nós chamamos de pilar de continuidade. Nós tivemos, ao longo dos últimos anos, a fazer um conjunto de iniciativas que nos permitiram alterar o perfil da dívida, ou seja, tornar a dívida, como estava a referir, menos arriscada. E o objetivo é continuar a manter esse tipo de situações. Uma das situações é assegurar um bom funcionamento do mercado doméstico. Nós temos promovido iniciativas que nos permitam captar o financiamento de uma forma mais fácil. Estamos também a tentar, do ponto de vista, isso bate com o pilar de financiamento interno, assegurar uma melhor desintermediação do processo. Por exemplo, vai ser anunciado daqui a alguns dias a retoma do Portal do Investidor, que é um website que permite que as pessoas façam a subscrição dos títulos públicos e paguem a subscrição por via do multicaixa, os canais, o multicanal, né? Do internet banking. Isso é uma forma de aproximar, permitir que as pessoas possam aceder aos títulos públicos mais rapidamente. Temos também, dentro dessa iniciativa, trabalhar com o sistema financeiro, no sentido de assegurar que as entidades, nós, enquanto Tesouro, e algumas instituições financeiras façam dupla cotação. A dupla cotação, no fundo, é a semelhança do que acontece, por exemplo, quando vamos a um banco e vemos ali o preço do câmbio, compra e venda, temos também o mesmo para os títulos públicos. No fundo, as pessoas vão ver o preço lá disponível e as entidades, em princípio, vão fazer tomada firme numa dimensão específica para as pessoas ficarem mais seguras de adquirir títulos públicos. Por exemplo, se eu tiver a adquirir um título público com uma maturidade de 10 anos, eu já não fico preocupado se amanhã tiver alguma dificuldade e quiser monetizar, eu vou olhar para o preço e sei que esse título pode ser monetizado a um determinado montante. Outro elemento muito importante tem a ver com a maturidade, a gestão da maturidade. Um dos pontos de risco que temos do ponto de vista da dívida é a sua concentração. Daí que, quando falávamos de 2020 comparativamente a 2025, uma das características também que muda tem a ver com a concentração, sobretudo na dívida externa. A dívida externa está muito mais espaçada. Ela está menos espaçada, ela causa menos pressão sobre o erário público. E nós queremos fazer algo semelhante também para o endividamento interno. O objetivo é começarmos a fazer emissões há 3, 5, 7 anos, utilizar parte dessas emissões, não necessariamente para fazer despesa, para recomprar a dívida que vai vencendo nesse período, para torná-la um bocadinho mais nivelada. E isso, ao tornar a dívida mais nivelada, o que é que vai acontecer? Vai criar condições
para que o Estado, para que se reduza aquilo que o FMI chama do crowding out effect. O crowding out effect é, no fundo, o nível de taxas de juros serem muito altas para o Estado e quem quer investir, investe no Estado ao invés de investir no setor privado. Ou seja, quando fizemos esse espaçamento, eventualmente vai criar um elemento de menos pressão. Criando menos pressão, nós podemos eventualmente começar a gerar reservas do ponto de vista de tesouraria e com reservas de tesouraria as taxas de juros normalmente vão começar efetivamente a normalizar-se. Isso também pode ser feito com uma coordenação muito próxima com o próprio Banco Nacional. Não é? Nós estamos a ver, por exemplo, a inflação a descer a um nível que seja adequado. A expectativa era 2025, por exemplo, terminar em cerca de 17%. Atualmente está em 15,7%, ou seja, demonstra que a inflação está a reduzir a uma velocidade maior do que expectável. São, no fundo, perspectivas positivas para o ponto de vista da estabilização da nossa economia. Essas questões técnicas são importantes. Aqui situações que são colocadas. Por que é que os empresários estão sempre a queixar-se a dizer que demora muito tempo, as suas dívidas são demoradas para serem ressarcidas? Neste contexto, nós estaríamos a falar, sobretudo, de duas situações. Temos os pagamentos correntes, ou seja, é a despesa que está orçamentada para o período e que, por algum motivo, por motivos, por exemplo, do fluxo da tesouraria, não temos a disponibilidade financeira para assegurar o pagamento de forma atempada. Mas essas iniciativas nós temos estado a regularizar com algum ligeiro atraso, mas vão sendo regularizados. Depois temos um outro fenómeno que tem a ver com a dívida que nós chamamos de dívida atrasada. A dívida atrasada entra no contexto, por exemplo, do Decreto Presidencial 235/21. É toda a dívida que, num contexto no passado, ela foi executada, mas não cumpriu os requisitos de execução da despesa. Por exemplo, não houve cabimentação, não houve liquidação da despesa. Então, os bens foram fornecidos ao Estado, mas o Estado, propriamente dito, por não se ter cumprido com essa fase, não as conseguia reconhecer. Então, o que é que esse decreto veio criar? Veio criar um mecanismo que permite ao Estado aferir a documentação associada a essa dívida para fazer o primeiro passo, reconhecer. Depois de reconhecer, e esse reconhecimento é feito normalmente pelas unidades orçamentais, essa dívida passa para o IGAI certifica, que diz essa dívida é legítima ou não. Se for legítima, ela volta para o Ministério das Finanças. E o Ministério das Finanças depois tem a responsabilidade de pagar. Como o estoque dessa dívida é algo expressivo, estamos a falar de atualmente cerca de 2,5 bilhões de kwanzas, não seria credível dizer que o Estado iria pagar essa dívida toda de uma vez, sobretudo porque não estava no seu radar. Então, o que é que nós fizemos? Nós tomamos a iniciativa de promover uma programação plurianual dessa dívida, publicamos para que seja visível a todo mundo. Por exemplo, quem quiser ir ao site do Ministério da Unidade de Gestão da Dívida consegue ver a sua dívida, sabe o quanto é que está programado assim e estamos a dar prioridade às dívidas de menor dimensão. No ano passado, nos dois últimos anos, nós estávamos a dar prioridade às dívidas com dimensão até 150 milhões de kwanzas. Conseguimos eliminar uma boa parte delas. Agora temos dívidas de maior expressão. Para poder solidarizar todas as entidades, nós assumimos o caminho de assegurar o pagamento de até 500 milhões de kwanzas, né? E temos estado a chamar as entidades para irmos a fazer os acordos de regularização e pô-las na programação. Não há o que as pessoas dizem, há um esquema montado, é preciso estar muito bem relacionado lá dentro para que a empresa seja chamada. Não tem uma coisa a ver com a outra. Só tem a ver com os números, com os valores. Tem a ver com os números e o que nós fazemos é um apelo para que as entidades utilizem os canais disponíveis para submeterem informação e se estiverem dentro da lista da programação que está disponível, submetam a nós a informação para nós promovermos a regularização dos acordos, chamá-los para regularizar os acordos.
Uma vez que a especificidade exatamente da criação desta unidade tem a ver com a estratégia, negociação, controlo e gestão da dívida pública, com a sustentabilidade que já foi aqui referida, como é que avalia neste momento a transparência que se tem? Nós estamos a fazer um progresso. Depois, do ponto de vista do endividamento, nós podemos dizer que estamos a dar passos sólidos no rumo correto. Um exemplo que nós podemos apontar foi o que aconteceu, por exemplo, no ano passado. No ano passado, no início do ano, nós tínhamos um orçamento desafiante. E uma das perspectivas era que nós teríamos que encontrar mecanismos para aceder ao mercado internacional. Se lembrar, por exemplo, em abril, com o advento das tarifas, mexeu com o mercado petrolífero e Angola foi demandada uma margin call. Ou seja, nós tínhamos um contrato de financiamento com a JP Morgan, o preço dos títulos angolanos baixaram o nível e demandou-se a nós uma margin call de 200 milhões de dólares. Nós prontamente pagamos e fomos fazendo, como estamos a fazer um caminho de comunicação, fizemos eventos internamente, tivemos um périplo pelo mundo, tivemos em Londres, tivemos em Tóquio, tivemos nos Estados Unidos, apresentar os números sobre a dívida. Isso permitiu que as pessoas que estavam a tomar as decisões percepcionassem Angola como diferente. Ou seja, demandaram 200 milhões de dólares, conseguiram pagar. Os números que nos foram reportados demonstram que estão numa trajetória, apesar de difícil, com sustentabilidade. Isso permitiu-nos, por exemplo, em setembro, chegámos a uma situação em que fosse possível fazer uma emissão de eurobonds em cerca de 1,75 milhões de dólares. Ou seja, o que eu posso dizer é que a transparência ou a disponibilização de mais informação está a permitir que a percepção de risco sobre Angola reduza. Portanto, está a ter mais credibilidade. Exatamente. No mercado. Mas nós podemos também começar a pensar, e está a falar muito na estratégia do endividamento. Portanto, há algum projeto para 2026, 2028? Sim, nós fizemos uma atualização da estratégia, no sentido de estabelecer aqueles 4 pilares que eu tinha mencionado, portanto, e servir de guia para o posicionamento do Estado no que diz respeito ao endividamento público. Para este ano, temos o Plano Anual de Endividamento, que nos permite, de certa forma, materializar a estratégia para o ano de 2026. Mas isso, portanto, está a ser bem disseminado para que não haja dúvidas, para que todos compreendam. Sim, está a ser disseminado. Nós fizemos um evento em que colocámos todos os analistas financeiros, o setor financeiro disponível, partilhamos de forma muito aberta o plano, colocámos abertos a questões e apresentamos o desafio. Um dos desafios que nós queremos destacar é que o ano de 2026 é um ano desafiante do ponto de vista de serviço de dívida. Nós estamos a falar de cerca de 15 mil milhões de kwanzas, o equivalente a 15 bilhões de kwanzas, do ponto de vista de serviço de dívida. Obviamente ele está separado, está desagregado entre o mercado interno e externo. O mercado interno é mais expressivo, cerca de 6, e o mercado externo cerca de 8 e o mercado externo cerca de 6. Agora, como é que nós achamos que é uma oportunidade? É uma oportunidade única, porque em função daquilo que são as perspectivas para o serviço de dívida futuro, nós vemos uma queda expressiva. Por exemplo, de 2026 para 2027, há uma queda de 15 para 7. Se perspectivarmos um nível de receitas igual, não é, ao desse ano, com uma queda de serviço de dívida, ou seja, a pressão sobre a máquina fiscal reduz. Então, aquilo que nós estamos a dizer, inflação a cair, mercado cambial, nós criamos condições, eventualmente, para promover estabilidade. Então, essa estabilidade é algo que, em termos gerais, nós devemos tentar preservar. Daí dizemos que tem uma oportunidade única. E quem, efetivamente, todos em conjunto, sistema financeiro, interno e externo, se perceber isso,
vê aí uma oportunidade de ter em Angola um bom mercado para fazer negócio. Há pouco falava-se da credibilidade, aqui pode-se então levar, principalmente por conta dos parceiros que tem, os parceiros internacionais, a sociedade civil e todos aqueles que estão a olhar para a nova abordagem que está a ser feita pela unidade. Sim. Isso significa o quê? Isso significa que, do ponto de vista mesmo do ponto de vista de negócios, né? Negócios, relações, nós normalmente estreitamos relações com quem nos gera confiança. E se Angola começa a fazer uma trajetória de se apresentar como um parceiro credível, então passa a ser elegível para outro tipo de negócios, né? Isso quando é que começou? Quando começaram a sentir estes resultados? Nós começamos a sentir efetivamente desde o ano passado. E temos sentido um retorno, um feedback positivo em termos gerais, tanto no mercado interno como no mercado externo. E o nosso objetivo é continuar com essa trajetória e divulgar a informação numa base trimestral e quando nós estivermos melhor afinados, eventualmente reduzir ainda mais o período com que divulgamos os dados. E isto passaria, portanto, já falou aqui das questões mais internas, mas se calhar era no sentido de especificar um pouco mais, portanto, já falou dos atrasados, mas se nós formos um pouco para a parte externa, a certificação e todos os passos que têm que ser dados. Certifica, do ponto de vista da dívida externa, ok. Do ponto de vista da dívida externa, o grande elemento que nós olhamos como um essencial a endereçar tem a ver com as maturidades das Eurobonds. Nós temos em 2028, 2029, duas maturidades expressivas. São cerca de 1,75 mil milhões de dólares em cada uma dessas maturidades. O nosso objetivo é, nesse engajamento que estamos a fazer com o mercado externo, e se existirem oportunidades, criar condições para ir recomprando parte dessa dívida. A semelhança do que fizemos com a maturidade de 2025. Em 2022, quando Angola emitiu Eurobonds, parte do montante que foi emitido serviu para recomprar as Eurobonds que estavam a vencer em 2025. Quando chegou o ano passado, de novembro, a altura de pagar, nós só tínhamos 864 milhões de dólares para pagar. Então, nós chegamos, pagamos esse montante. Então, nós queremos fazer é garantir que para essas duas maturidades se faça mais ou menos algo semelhante. E para o futuro, para assegurar a sustentabilidade e geração de confiança, o objetivo é garantir que não se criem mais torres do género em anos subsequentes. Nós estamos a criar uma estratégia de maturidades como se fosse um desdentado, né? Pelo menos ter um espaçamento de 2 anos entre as maturidades para permitir que não sejam focos de pressão e de percepção de risco para o endividamento do país. Portanto, no evento da semana passada, a China é sempre uma grande preocupação. Os números que vêm de partidos da oposição, que vêm da sociedade civil, normalmente põem lá para punham na altura mais de 60 mil milhões de dólares, salvo erro. Mas há aqui essa questão que foi colocada exatamente por si, que tem exatamente a ver com as questões da dívida que foram tidas maioritariamente por participação de credores multilaterais e a redução da dívida colateralizada à China, né? São aspectos. Essas informações chegam, mas alguns torcem o nariz, deve ser mais um charme. Deve ser mais um charme do governo. Eu diria que é a parte bonita da gestão com os números, né? Porque os números são apresentados aqui internamente e são depois checados pelas agências de rating e por aí fora. E quando nos colocamos numa condição de exposição a esse nível, o não partilhar números verdadeiros coloca-nos numa situação de descredibilidade.
E se nós queremos promover confiança, então a consistência é o caminho. E falando dos números da dívida com a China, é um elemento de regozijo, de certa forma. A dívida da China saiu de 16,3 mil milhões de dólares, a dívida com colateral ao petróleo, para um nível de 7,7 mil milhões de dólares em 2025. Provavelmente, quando tivermos no final de 2026, ela vai estar em cerca de 5 mil milhões de dólares. Por que é um motivo de regozijo? Porque demonstra que Angola, durante esse período, teve períodos pesados, intensos, do ponto de vista de pressão sobre a tesouraria. E ao nós termos conseguido criar condições para reduzir a dívida ainda assim a esse nível, demonstra a nossa capacidade de cumprir com as nossas obrigações. Nós tivemos, por exemplo, uma visita à China no ano passado, em que nós conseguimos ouvir do lado dos alguns representantes dos credores a admiração, não é? A admiração e o reconhecimento de Angola em ter capacidade de cumprir com as suas obrigações. São dados positivos e isso eleva a relação com o credor a um outro nível. Mas nós, quando vemos todas essas negociações que fazem, notamos que, de facto, os países também, eventualmente, credores também vão estando apertados um pouco, não é? E isso, portanto, não entra em choque com as necessidades que, por exemplo, Angola tenha. Não sei se percebi bem a questão. Esses países também não vão ficando apertados quando, de facto, vocês vão fazer a negociação com os credores? Quando nos colocamos numa condição em que pagamos, acabamos por desafogá-los. Okay. No sentido de que estamos a cumprir com aquilo que é a obrigação contratual. Por exemplo, no que diz respeito à dívida com a China, falou-se em renegociação e por aí fora. O que foi a reestruturação, o que nós fizemos não foi necessariamente uma reestruturação. Nós tínhamos dentro de contas que temos junto na China, né? por via do acordo que estabelecemos, tínhamos recursos que, diríamos, de certa forma, estariam lá ociosos. Então nós achamos melhor pôr esses recursos a trabalhar em prol de ambas as instituições. Então, e o que foi acordado é a Angola acelerou pagamentos, que permitiu reduzir de forma mais célere a dívida. Ao fazer isso, o capital em dívida fica menor e isso reduz os juros que nós temos que pagar. E, ao mesmo tempo, dá a confiança à entidade para nos permitir tirar mais recursos, né? O que nós fazemos é entregamos barris de petróleo, estes barris são monetizados e o montante o dinheiro proveniente dessa venda fica numa conta que nós podemos tirar em função dos compromissos que temos. Então, ao fazer essa conjugação de fatores, permitiu a Angola ir trazendo mais recursos. Por exemplo, a declaração, por exemplo, que foi lançada a nível do Ministério para a Coordenação Económica na altura, em que nós passaríamos a ter cerca de 200 milhões de dólares numa base mensal. Se fizermos a nível do ano, é um montante ainda considerável. Cerca de 2,4 mil milhões de dólares por ano. Dr. Dorival, vamos voltar um pouco. De maneira rápida, falou da questão da dívida interna, a certificação e a passagem. Só o Ministério não dá a possibilidade, portanto, quando passa pelo Ministério, não quer dizer que ela vai ser logo paga. Tem que ir ainda ao IGAI. Sim. Tem que ir à IGAI. São 4 fases. São 3 fases. A fase de reconhecimento da dívida. O reconhecimento da dívida é feito pelo Ministério que gerou, o órgão que gerou a dívida. Okay. O Ministério, o Governo Provincial, ele reconhece que fiz essa despesa. Depois vai para a IGAI, que pede toda a documentação, verifica se efetivamente a obra foi feita, se o bem foi entregue e por aí fora. Quando tem os elementos todos verificados, atestados, ele atesta. Esta dívida é verdadeira. Depois, ela vai uma vez certificada, vai para o Ministério das Finanças. Mas eu estou a dizer, vai. Há um elemento importante que eu tenho que destacar. Este processo já não acontece com papéis. Agora é feito por via eletrónica. E nós estamos a dar passos, estamos a tentar promover um conjunto de alterações que permitam que vá um passo adiante.
E esse passo adiante é assegurar que o próprio credor, por via, por exemplo, do portal de fornecedores que já existe, consiga saber qual é o status da sua dívida. Isso vai permitir-nos libertar-nos parte da nossa equipa técnica, ao invés de estar em reuniões para fazer ponto de situações, a explicar o status da dívida, o credor já consiga saber, já vai conseguir saber onde é que está a sua dívida. Se a dívida estiver no Ministério das Finanças, elabora-nos. Se estiver no órgão que gerou, vai para o órgão. Se estiver na IGAIV, vai para lá. E também melhora o processo. Mas em tempo de inteligência artificial, de muitas burlas, essa via eletrónica pode resolver o problema? Não vai criar empresas fantasmas para... Porque não criaria, porque há sempre um processo de atestar. Por exemplo, a entidade coloca informação. Atualmente, o que acontece é que o órgão que gerou a dívida, ele tem que pôr lá toda a documentação, tem que pôr o contrato, tem que pôr as faturas, tem que pôr elementos de prova, tem que pôr depois a declaração em que reconhece, assinada pelo gestor máximo. O que vai acontecer é que o credor vai pôr, o credor ou o potencial credor põe a informação, já não há mais trabalho da entidade ir colocar toda aquela informação, ela vai testar se aquela informação é verdadeira ou não. Se verificar e reconhecer de facto essa dívida associada àquele prédio que foi construído ali, ela faz a sua declaração, coloca lá, diz, pum, clica, faz um clique e o processo é encaminhado para a IGAI. A IGAI, por sua vez, também faz o seu trabalho, chama as entidades para cariar e por aí fora. Se estiver satisfeito, atesta, passa para outra fase, que é do pagamento. O que nós temos de estar a notar é que o processo até tem corrido bem. Nós temos conseguido pagar, numa média, cerca de 358 mil milhões de kwanzas por ano. E ao nível de certificação, as certificações têm ocorrido também numa dimensão de cerca de 300 mil milhões de kwanzas. Né? Daí que quem acompanha a informação sobre o endividamento atrasado vai dizendo que o estoque não está a variar. Ele não está a variar porque apesar de estarmos a pagar, ao mesmo tempo vão entrando para o estoque novas dívidas. Um bom elemento é que o número de certificações também tem estado a reduzir. A nossa expectativa é que nessa média de 300 mil milhões de kwanzas por ano, isso daria-nos mais ou menos um prazo entre 7 a 8 anos para eliminar esse fenómeno. Esse tipo de gestão, Dr. Dorivaldo, em tempos o Ministério chamou a atenção porque dizia que havia dívidas que eram pagas a eventuais investidores ou empresas que não existiam depois. Né? Que esse tipo de gestão, e conforme está a explicar, conseguiram reduzir o número de empresas que, portanto, era só o nome e não faziam o trabalho. Não, tem estado a reduzir. Inclusive a introdução do IGAI no processo também serviu para dirimir um bocadinho esse tipo de situações. Eu lembro-me de algumas interações que, por exemplo, que a IGAI depois chama as entidades. E há entidades que acabam muitas vezes, quando uma entidade é chamada e não comparece, é um sinal de que eventualmente não tenha muita segurança sobre a dívida que está reclamando. Então conseguiram de facto organizar, colocar tudo pelo menos até agora. Sim, até agora podemos dizer que o processo está melhor olhado. Temos notado também uma redução do ponto de vista das reclamações. Ainda há processos que podem ser otimizados, os tempos de resposta, é perfeitamente natural, mas como se diz, o caminho faz-se caminhando e é importante é sempre evoluir, né? Nem que for 1% todos os dias, mas 1%, depois notam-se as diferenças. Nós estamos quase a chegar ao fim. Essas questões agora são aquelas que têm a ver com o dia a dia, sobre esta unidade da gestão da dívida. Portanto, há sempre desconfiança. Portanto, qual é a garantia que dá e qual é o universo temporal que dá às empresas que têm os seus atrasados em confiarem que antes tarde do que nunca? Eu, no fundo, fazia um apelo de paciência.
dava uma nota que estamos aqui para trabalhar em prol da regularização dessas dívidas. É um fenómeno que efetivamente tem que ser gerido, mas que ele deve ser gerido na dimensão dos recursos que também estão disponíveis. E em função disso, é um bocadinho em função disso que nós pusemos a programação, no sentido também de calibrar as expectativas de todos. No máximo, o apelo também vai no sentido das empresas recorrerem a nós diretamente, evitar a intermediação, porque as dívidas vão ser regularizadas seguindo a tramitação que está firmada. Não há necessidade de recorrer à intermediação. É preciso olhar também para mudar o chip. Agora é tudo de maneira eletrónica, tem que haver formação. Sim. Há aqui uma questão que tem a ver com o financiamento de 2025. Né? Financiamento que, segundo consta, foi feito pelo BNA e ficou de ser pago em cash, mas o que tudo indica foi pago em títulos. Como é que isso foi? Nós, no final do ano passado, nós fizemos o pagamento do empréstimo ao BNA em duas modalidades. Uma parte foi paga em dinheiro e outra parte foi paga em títulos. Nós, no início do Orçamento Geral de 2025, já havia sinalizado essa situação, essa possibilidade, em função do contexto mais desafiante que seria 2025. A perspectiva é de do pagamento com títulos, é de criar condições para também preservar as reservas internacionais do Banco Nacional. Foram entregues títulos com maturidades espaçadas até 5 anos, e uma parte será paga esse ano, outra parte será paga no próximo ano, no sentido de ir repondo as reservas que foram, de certa forma, utilizadas. Qual é a vantagem de fazermos o pagamento nessa modalidade? Essa modalidade está a ser feita com títulos em moeda externa. É que, ao repormos as reservas internacionais, nós vamos também repô-las com juros. Em princípio, elas não vão ser repostas na mesma dimensão. Ou seja, haverá um incremento. Não é? É também um sinal da preocupação do lado fiscal relativamente a essa componente que afeta a política monetária. Doutor, alguns economistas dizem que também, eu não sei se nessas contas entra também o sindicato de bancos, que normalmente participa do Orçamento Geral. Fala-se em 5 mil milhões que é a participação dos bancos comerciais. Sim, os bancos, a nível do sistema financeiro, os bancos também entram e Mas é a vossa responsabilidade também da unidade? Ou isso não tem nada a ver convosco? Também sim. Porque nós, a nível do financiamento, nós temos vários instrumentos. Nós, por exemplo, nós temos os contratos de mútuo, são muitas vezes sindicalizados por um consórcio de bancos. Nós temos os títulos de tesouro, que compõem as obrigações dos bilhetes de tesouro. E também temos uma modalidade de contrato de mútuo que nós chamamos de contratos de ripas. São títulos são operações em que nós colocamos títulos de tesouro como colateral e permite-nos definir de forma muito específica a data em que queremos o financiamento. Isso ajuda-nos a calibrar, a fazer aquele processo de antecipação de receitas. Mas, por exemplo, nós temos uma receita que estaria disponível daqui a 2 semanas. Nós temos uma responsabilidade daqui hoje, então permite-nos fazer um contrato para 2 semanas, nós reembolsamos dentro de 2 semanas, tenho a receita hoje, faço o pagamento, quando a minha receita se materializar, eu volto a pagar. Isso, no fundo, acaba de ser um processo de antecipação da receita. Muito bem. Nós estamos mesmo a chegar ao fim. Uma palavrinha para quem, de facto, continua expectante, continua na expectativa de ver, de recuperar, no fundo, as suas finanças, recuperar o seu investimento. Sim, eu diria que tenham paciência. Nós vamos dar o nosso máximo para ir regularizando as dívidas que estão dentro da programação e a perspectiva é que façamos esses pagamentos com cash, não com títulos. O objetivo é trazer liquidez para as empresas e a nível de não só fazer um apelo para os credores do Estado, fazer também um apelo para os investidores, né? Ou seja, as pessoas que têm as suas poupanças e queiram investir,
os títulos de tesouro são tidos com rentabilidade boa, sobretudo nesse contexto em que a inflação está a reduzir, as taxas de rentabilidade são muito apetecíveis. Aproveitem, fiquem atentos com aquilo que vão ser as divulgações de como podem utilizar o portal do investidor. Será uma oportunidade de também fazerem poupanças e criamos aqui um contexto de retroalimentação da nossa economia. Tinha dito que aqui, às vezes, não acontece com a celeridade desejada, mas vão aparecendo cada vez mais investidores a tentarem participar das propostas que fazem? Temos sentido cada vez mais apetite. Temos sentido nos anúncios que vamos fazendo para operações para financiamento de atividades do Estado, e só para dar um contexto de uma situação muito boa que surpreendeu-nos a todos, foi uma emissão que nós promovemos no ano passado para o financiamento de 43 represas, a reabilitação de 43 represas no Namibe. Nós fizemos um anúncio público, para o público em geral. A expectativa era conseguirmos angariar cerca de equivalente a 64 milhões de dólares, e no mercado interno nós conseguimos assegurar cerca de 128 milhões de dólares, né? Ou seja, houve uma subscrição acima. E as pessoas que fizeram essa subscrição tomaram, obviamente, a decisão com base num mínimo prospecto que fizemos, né? Que diziam que esse dinheiro vai ser utilizado para esse projeto. Ou seja, esses projetos vão ser implementados na província do Namibe, têm impactos positivos para a província e foi feito com poupanças internas. Ou seja, no fundo, essa forma de financiamento também é positiva para as pessoas perceberem como é que o dinheiro que empreendem, a nível da dívida pública, acaba por ser canalizado para projetos específicos. E por nacionais. Exatamente. Dr. Dorival Teixeira, muito obrigado então por estarmos aqui a falar um bocadinho sobre este tema específico da dívida. E oxalá que os cidadãos também se tenham sentido bem, portanto, dando essa segurança de que pode demorar, mas vão ser pagos. Obrigado. Obrigado a nós. Muito obrigado por nos ter acompanhado mais uma edição da Grande Entrevista nesta terça-feira. Continuação de uma boa noite e até para a semana.